Salve, salve, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um programa Resenha Boa. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante que eu já vou apresentar melhor aí para vocês, mas primeiro, deixa eu apresentar um pouquinho sobre quem está aqui hoje. Diretamente de Santa Catarina, meu amigo Thiago Silveira. Fala, rapaziada, sou o Thiago Silveira, né, um homem comum, né, busca da verdade, querendo ser herói para os seus filhos, né, uma referência para suas esposas e uma pessoa que trabalha com contabilidade. Eu sou coxinha. Muito bom, Thiago. E diretamente de São Paulo, meu amigo Paulo de Tarso. Fala galera, boa noite. Tô aqui em São Paulo, não sou daqui, mas estou aqui há alguns anos já. Tô na mesma faixa etária aí do nosso time de quase quarentões e trabalho com pessoas, né? Eu costumo falar para os meus filhos que eu cuido de gente. Às vezes, inclusive eles se confundem, assim, eu vejo eles explicando o que eu faço, mas eu fico feliz à beça, porque no final eles falam isso: o que teu pai faz? Meu pai cuida de gente. E é o que eu gosto de fazer, liderar pessoas, trabalhar com gestão de pessoas, e fazer os processos darem certo através das pessoas. Então, a gente está aqui um pouquinho para falar sobre isso e de vários outros assuntos também. Fala, Thiago. Vai lá, Diego. Maravilha. E Eu aceito, eu, pode ir. tá bom, obrigado. E eu sou o Diego Perli, também aí na faixa dos 40. Sou empresário de empresa de tecnologia. Estou no meio, né, dos dois estados, estou aqui no Paraná. A gente está cada um em um estado coladinho um no outro. E também gosto muito de trabalhar com pessoas, com ensino, com treinamentos e com toda a área de tecnologia. Antes da gente entrar no nosso tema, que hoje vai ser incrível, já vou passar aí para vocês um pouquinho sobre tudo que falaremos hoje. Vamos falar um pouquinho sobre por que estamos aqui, sobre o que é esse programa. Se é a sua primeira vez, seja bem-vindo. Paulo, conta pra gente o que que é esse tal de resenha boa que a gente está gravando aqui hoje. Pessoal, se você caiu aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Isso aqui é um bate-papo. Um bate-papo que, se você não assistiu, assiste lá o primeiro episódio. São três amigos que se conheceram há mais de 20 anos atrás, e resolveram retomar um pouquinho esse bate-papo que em outros momentos já aconteceu sentado na beira de um meio-fio aí, na beira da rua, filosofando, conversando sobre aquilo que acredita, aquilo que entende, só que lá atrás a experiência era menor, né? Então agora a gente tem uma bagagem grande aqui nas costas, né? Família, trabalho, filosofia, experiências práticas, muita cicatriz, né? Então, talvez um pouquinho de cada fato desse na nossa vida, a gente gosta de conversar, tá? Então vocês vão ver isso, a gente está aqui para bater papo, e a gente espera que um pouco dessas ideias que a gente quer trocar a cada episódio, de vários e vários e vários assuntos distintos, você nunca vai ver a mesma coisa sendo repetida aqui, porque a gente viaja para vários lugares com a mente, e o objetivo dessa resenha boa é isso, tirar um pouquinho de satisfação e prazer num bate-papo gostoso entre amigos, e você está convidado. Segue aí, Diego. Muito bom, porra, perfeito, hein, Paulo? Obrigado aí, por essa definição, né, e esse contexto aí para todo mundo. Bom, vamos ao programa de hoje. Hoje o assunto, pela primeira vez, é um pouquinho, talvez, mais pesado, né, em seu contexto. A gente vai falar sobre vícios. Vícios, hábitos, manias, comportamentos. Algumas coisas que estão na nossa mente, às vezes meio automatizadas, às vezes nos libertam, às vezes nos escravizam, e é esse o papo que teremos hoje. Principalmente focado mais assim no vício mesmo, como um vício se forma na sua mente, o que que acontece, né? Quais são as possibilidades que possam gerá-lo, como você pode lidar com ele na sua vida e principalmente como que você pode superar esse vício, acho que é o que todos nós buscamos, né?
Vale ressaltar que aqui, como a gente já se apresentou, não tem nenhum psicólogo, ninguém da ciência da mente. Verdade. Confie, né? Melhor já deixar claro, confie. Eu te falo, né, como amante da ciência, confie em alguém que tenha mais formação que nós, né, ao falar. Aqui a gente vai estar, como o Paulo trouxe, trocando ideias, trazendo, claro, eu tenho uma. Até já abrindo aqui o assunto, eu tenho uma familiar minha, não vou nem falar, né, o grau de parentesco, porque eu não sei se ela quer se expor, mas tem uma familiar minha que está se formando em psicologia, eu estava conversando com ela hoje, né, sobre diversos assuntos, inclusive esse. E ela trouxe, né, muito mais embasamento, uma coisa muito mais forte, muito mais formal sobre realmente desequilíbrios psicológicos que acontecem e tudo mais. Aqui eu quero te contar quase que como um, sei lá, como um coach, como alguém da área de desenvolvimento pessoal, o que que você pode fazer e como funcionou efetivamente para mim na superação de alguns vícios. Bom, para começar, vamos começar com algumas definições. Primeiramente, eu vou começar do pequenininho para o grande, na minha opinião, tá? Eu tenho essa mania de professor de gostar de definir bem as palavras. Então, eu vou trazer 4 palavras diferentes aqui, e daí eu já jogo a bola para os meus amigos aí, para a gente poder conversar sobre cada uma delas. Mania. Mania, roer unha, coisa feia, né? Roer unha, mania de falar palavrão, mania, às vezes, de terminar uma frase de algum jeito, ou sempre falar aquele trejeito. Isso a gente vai considerar como manias. Comportamentos são, eu gosto de dizer que são como a vestimenta da sua mente, né? Como você se traja, é como você se comporta perante a determinada situação. Mas assim, às vezes até que automaticamente, né? Você é daquele que se ira, é daquele que apazigua, é daquele que cuida, é daquele que larga. Qual é o seu comportamento diante de um conflito, diante de determinada situação? Hábitos. Hábitos eles vão se formando em torno da nossa vida e eles podem ser bons ou maus. Geralmente, quando o hábito é mau, ele vai se tornar um vício, que é um tema que a gente vai explorar um pouco mais aqui hoje, né? E hábito é algo muito positivo para a gente conseguir formar para superar vícios e para se tornar pessoas melhores. Hábitos como o hábito da leitura, o hábito de jogar xadrez, por exemplo, o hábito de respirar fundo para se acalmar. Então, alguns hábitos que temos para utilizar em determinadas situações, eles são treináveis, são ferramentas incríveis, um cinto de utilidade do Batman, né? E vícios que vão se formando às vezes por traumas, às vezes pelo exemplo que recebemos da infância, com os pais fumando, ou para fazer parte da galera, para se sentir pertencente da tribo, bebendo. Então, algumas situações, alguns gatilhos vão fazer com que formemos também vícios em nossas mentes. Bom, falei demais. Tiago, conta para mim, eu quero ouvir de você, porque eu realmente não faço ideia, a gente não ensaiou isso aqui, qual vai ser a sua resposta. Vê se você consegue contar para mim, se você lembra das definições, uma mania, um comportamento, um hábito e um vício seu. E mania, vocês vão até perceber aqui, né? Eu tenho vários vícios de linguagem, eu assistindo outros podcasts nossos aqui, vocês vão ver que às vezes eu falo um né, um tipo, uma linguagem meio adolescente ainda, quando eu me solto, acabo tendo esse vício de linguagem, né? Um treinamento que eu tenho que fazer para melhorar isso. Mas assim, uma mania que eu tenho que incomoda bastante aqui em casa é a mania de ter querer tudo organizado. Eu tenho 3 filhos, né? Dois pequenos, um é o maior, né? Mas assim, é uma mania que é impossível dela acontecer. E eu tenho que ir cuidando disso para
que ela não, pô, não crie, tipo, inimizade aqui em casa. Daqui a pouco fala assim, ah, pá, vamos lá, Thiago, você pode ir embora e vamos ficar todo mundo aqui porque isso é muito chato. Pode acontecer isso, né? Minha mania tem esse potencial, então eu tenho que ficar equilibrando ela, né? De comportamentos, né? Eu tô tentando, né, melhorar, né, minha questão de rotina, né? Ter um horário para, ó, já viram uma mania minha, né? Manter um né no meio da frase. Eu tenho a mania aí solidificada e exemplificada para vocês. E assim, de questão do comportamento, mas na rotina mesmo, estou tentando ter um horário para dormir, um horário para acordar, principalmente nesses dias aí antes da Páscoa, acordar um pouquinho mais cedo, né? Chegar cedo no trabalho, porque eu sempre fui uma pessoa que chegou no limite, né? Isso até um pouco de arrogância, já acho que as pessoas têm que, não podem esperar, né? Eu tenho que chegar no horário, não posso ficar esperando as outras pessoas. Então, esse é um Sendo o comportamento. Sou chato da chato pra semana. caramba. Não, eu sendo o chato da semântica das palavras, eu acho que disciplina, será? Eu acho que parece mais um hábito, sabe? Eu vejo o comportamento como muitas vezes como uma reação. Não sei se eu estou errado. O que que você acha? Pode ser, é que a gente não ensaiou, né, Diego? Daí eu Justo, troquei justo, um pelos justo, outros, justo. mas tranquilo. Não, tu tem razão mesmo, é porque o hábito ele tem que ser mais consciente mesmo, né? Acordar cedo é uma programação que eu estou fazendo. De comportamento, assim, eu vou dar uma pensada, daqui a pouco eu volto. Eu, Vou eu, ter um eu, eu comportamento lembro de um habitual. seu. Você é daqueles que se comportamento é um pouco mais, às vezes até irracional, automático, vamos dizer assim. Você é daqueles que se empolga com futebol. Ou não é mais assim? Eu me empolgava, mas o meu time não me ajuda ultimamente, né? Daí a gente tá naquela assim, ah, não, não vale a pena, mas daí eu me iludo e volto e vai, vamos lá assistir. Daí eu chamo lá meu filho, vamos assistir, não sei o que lá. E no final das contas a gente vê que é tudo a mesma coisa, e eu tô me desiludindo com o futebol, né? Mas assim, eu também não tive muita influência de futebol, faz porque eu gosto mesmo, porque de jogar futebol eu sou ruim, né? Tenho aquele talento nato, né, Disso de eu perna de lembro, hein? pau. Já jogou futebol comigo, Paulo? Não me lembro de ter jogado futebol Não, contigo. mas eu já assisti você jogando e é horrível, cara. Não, é horrível, é horrível. Eu acho horrível. Eu acho horrível. Não, isso é muito ruim. Futebol é terrível. E eu gosto de futebol, né? Meu pai nunca deu influência nenhuma, né? E eu vou lá, assisto porque que quero mesmo. Mas assim, de comportamento, assim, não sei. Eu vou pensar alguma coisa, né? Fui meio criado pela avó, né? Tem que rastrear um pouco a vida, avó, mãe, muita mulher, assim. Acho que faltou um pouco de mais experiência masculina, assim, ser Uhum. mais brutão, assim, né? Acho que às vezes eu sou meio soft por algumas coisas. E vício, não quero te pressionar aqui na gravação. Você quer confessar algum Vícios, vício ou vícios, prefere vícios, agora não? vícios, cara. Ah, cara, eu devo ter alguns. Ah, eu não me recordo. Daqui a pouco eu lembro e falo. Tenho que Tranquilo. preparar meu consciente aqui para falar do vício. Justo, justo. Vou deixar você pensando, Thiago. Ó, alguma coisa é, que tenha alguma compulsividade, né? Então, alguma compulsividade, alguma coisa que teoricamente te prejudica, né? Que gera algo negativo para você, seja tanto dependência física quanto psicológica. Enquanto você vai pensando aí, tô na fila, Diego? Sou o Tá na próximo? fila, vamos Eu, lá, por cara, favor. hands-on. Uma mania, um comportamento, um hábito. E o vício só meio soltinho agora, daqui a pouco a gente define ele um pouquinho melhor. Ah, cara, mania. A gente tava trocando uma ideia esses dias aqui, nós três, e eu falei, eu tô com mania de falar sensacional. Então tudo eu falo sensacional. Cara, quando eu vejo uma coisa massa, eu falo sensacional. Eu percebi que eu tô falando demais. Mas tem outra mania, que essa é interessante, que eu tô fazendo ela inclusive agora. É, Esse dia eu estava batendo um papo com o pessoal do meu trabalho, e o pessoal, sentamos para tomar um café, assim, sabe? E aí alguém fez uma piadinha sobre outra pessoa, né? E aí eu, como liderança, gosto de quebrar um pouco aquele distanciamento e tal. Eu acho que isso é bom e faz bem, mas é só o meu estilo. Mas daí eu dei risada com a galera ali e falei, meu, queria saber o que que vocês falam de mim quando eu não tô, né?
E daí um dos colegas falou assim: não, fala o que do Paulo? Paulo. Ah, o Paulo, quando ele tá nervoso, ele faz assim, ó. E daí ficou tirando sarro que, cara, toda vez que eu tô tenso, eu começo a mexer na barba. E eu passo a mão na cabeça, né? Eu acho que pra tentar migrar o cabelo daqui pra cá. Mas enfim, eu fico tenso essa mania, assim, de passar a mão na barba. Essa mania eu tenho. A partir de comportamento, Diego, é. Pô, bicho, acho que eu tenho isso um pouco no trabalho, assim, sabe? É uma questão, assim, comportamental, eu diria, com relação a tudo que tem a ver com trabalho, de querer reagir, e daí você me ajuda aí na tua definição se bate com o que você pensou ou não. Eu não gosto de ficar devendo as coisas no trabalho. Então eu sempre tento entregar. Eu lembro, cara, uma questão. Isso foi lá atrás, né? No início da minha carreira. Eu brincava assim que se você fizer a mesma coisa que combinaram com você, você fez o básico. Tem um livro que o nome do livro é O Homem Medíocre, recomendo a leitura. E ele fala da mediocridade no sentido de médio, não no sentido pejorativo, de médio, mediano, medíocre. E aí eu falava, meu, se você quer se destacar, faz o que a pessoa espera que você faça, faz o combinado e bota uma cereja, né? Você vai fazer uma apresentação, faz a apresentação, mas faz ela no capricho. Você vai falar com alguém, você vai, sei lá, né? Lembra quando veio o Uber, né? Cara, coloca a balinha ali. Então, acho que eu tenho um pouco disso aí na parte do comportamento. Hábito, eu acho que eu tenho um hábito negativo, que é dificuldade com relação a exercício. Fazer exercício é tudo aquilo. Aí o meu hábito é fugir do exercício, entendeu? Eu brinco que eu não produzo. Acho que é serotonina, se eu não me engano, agora não vou lembrar, mas Endorfina. não, quando você faz exercício lá, agora eu não vou lembrar o nome do neurotransmissor, eu tirava sarro e falava, cara, eu acho que eu não produzo esse troço, bicho, porque quando eu vou fazer exercício eu fico de mau humor. Então o meu hábito é quebrar o exercício, eu tô tentando criar esse hábito. E vício, agora respondendo o Diego, eu acho que eu acredito, assim, eu interpreto que eu tenho um vício grave, não sei se é em comida de uma forma geral, mas em doce, cara. Às vezes sabe, eu tomo café, mas eu consigo ficar sem tomar café. Mas o doce, e inclusive tem estudos que falam, né, que a dependência do açúcar no cérebro é semelhante à cocaína, por exemplo, né? Então é uma coisa que, para mim, o doce é uma dependência. Tá a bola contigo, Diego. Fantástico, caramba. Muito bom, muito bom. Eu ainda não consegui superar a minha mania da adolescência que vocês dois me zoavam e continuam zoando agora que a gente se reencontrou. E eu não sei explicar essa mania. Eu nunca vi mais ninguém ter essa mania. Só eu tenho, que eu conheço. Eu me balanço. E a galera fica me zoando, os dois. Eles me zoam desde a adolescência e até hoje. Já faz 20 anos que a gente, né, que a gente era adolescente, conversava toda hora e tal. Até hoje eu me balanço e pego na orelha. Tenho a mania de pegar na Esse orelha. da orelha, esse da orelha eu lembro bem. Faz sentido, né? Tá Eu tenho um, re... conversando ali, Aham. Eu tenho um faz uma recorte, regulagem eu aqui tenho um na orelha. recortezinho nessa orelha direita, natural, assim, né? Não foi acidente nem nada. Eu tenho um recortezinho na formação ali da cartilagem e eu tenho a mania de passar o dedo naquele recortezinho quando eu tô ansioso, alguma coisa assim. Comportamento. Eu vou pegar leve porque eu vou pegar pesado comigo mesmo mais para frente, tá? Então, comportamento, eu vou trazer um comportamento e hábito eu vou trazer positivo. Eu acredito realmente que eu tenho um comportamento apaziguador ante a contradições, né? A confrontos, enfim. É muito, muito, muito difícil, a não ser que realmente, né, sei lá, haja muita intenção em me irritar eu perder a cabeça, famoso pretear a vista, né? Enfim, geralmente eu tenho um comportamento apaziguador, um comportamento mais político, né? Tentando resolver a situação e ir para frente. É, hábito.
Cara, eu formei vários hábitos aí, graças a Deus e a muito esforço durante a minha vida positivos, né? Eu tenho o hábito de tomar bastante água todo dia. Eu tenho o hábito, esse ainda estou evoluindo, né? Da leitura, o hábito de me cuidar, de prestar atenção nas coisas, nas pessoas, em mim mesmo. Então eu consegui gerar uma coletânea de alguns hábitos aí durante a minha trajetória. E vício, quando eu entrar na minha parte mais monóloga aqui, eu vou contar para vocês um monte. Tá? Então segura aí, vou deixar o gancho que nem os influencers fazem, né? Deixa eu voltar com o vício. Estava pensando aqui, é que, pra falar a verdade, eu estava sem catalogar isso na minha cabeça. Eu estava com aquela ideia de, vício, álcool, drogas, mas assim, até tinha preparado algo, mas a gente às vezes tem vício que nós não percebemos, né? Eu acho que o mais habitual que eu tenho é de tela. A gente chega em casa do trabalho e daí às vezes você tá ali e quer ficar sem fazer nada, né? Daí você fica scrollando, né? Que nem tem a Netflix, não sei se vocês sabem disso, né? Tem estudo da Netflix que eles colocam até no relatório de investidores, ele, é relatório de administração que eles fazem no final do ano, que eles fazem uma ampliam bastante a gama, né, deles de filme, porque a maioria das pessoas, ou grande parte das pessoas, não digo a maioria, mas grande parte das pessoas, elas ficam na Netflix rolando e tentando buscar o que assistir e ficam passando horas lá e não assistem. Então eu tenho esse vício de ficar scrollando as coisas que às vezes vira gatilho para outras coisas, né, que são às vezes pior, né? Às vezes se acaba caindo, né, em compra, em pornografia, isso às vezes geram vários gatilhos, né, para as pessoas, né, e eu tenho um desses que eu tenho que tomar cuidado, né, porque senão às vezes você degringola, o pessoal fala, pô, você passou uma hora aí sozinho e não falou com ninguém, né, eu acho que isso é um Perfeito. vício bem comum, assim, hoje, assim, para todo mundo. Muito bom, muito bom. E aproveita que você está com a voz e vamos começar então o assunto principal. Já deu para esquentar bem os motores. Me dá, Tiaguinho, eu acho que você tem aí, você falou que tinha, a definição da OMS do que é um vício. Eu vou falar de uma maneira simplificada, né? Mas isso me assustou até que a OMS tivesse uma definição de vício, porque eu achava que a OMS era algo bem focado na parte farmacológica, vacina, coisa desse tipo assim, né? E eles têm bastantes estudos de comportamento dessa questão de vícios para álcool, para drogas, né? Telas. Agora, recentemente, eles catalogaram a questão do videogame, né? Entrando nessa categoria de vício e alteração de comportamento. Mas assim, o conceito lá da, da Organização Mundial da Saúde, que seria algo que é tratável, né, uma doença crônica, mas é que ela te impede de ter controle sobre as coisas. Você poder pegar algo, usar algo, saber a hora de parar, saber a hora de começar. Eu achei isso bem interessante porque isso ele entra o vício na nossa liberdade, né? Eles não falam essa palavra, né, liberdade na definição, mas pela questão de você não ter o controle de quando começar, quando parar, quando pegar, quando largar algo, é o que toca nesse ponto da liberdade. Eu achei bem interessante na questão da, da definição do MS. E essa falta, né, de você ter o limite faz com que você também tenha alteração comportamental. E essa que é a preocupação principal do MS e da onde se detém os estudos. Você ter alteração comportamental por conta de um vício que você está cultivando, né, ou deixando de cortar, né? Está prejudicando e influenciando na tua vida. Fantástico, fantástico. Paulo, você podia puxar aí, enquanto eu vou falando aqui, se o chat GPT, você vai ser o meu cara da IA. O que que você acha? Se o Tô chat dentro. GPT. Fechou, então. Tem alguma coisa para dizer para a gente sobre o que é um vício e o que ele acha sobre como superar um vício. Bom, show de bola, gente. Deixa eu contar para vocês, porque eu sinto que assim.
A minha história com vícios e superação deles, eu acho que ela é tão bem transparente, assim, bem nítida, que eu não me importo de confessá-los aqui, porque eu acredito que pode ajudar pessoas a superarem, né? Eu acho que o primeiro vício que eu me lembro bem foi o cigarro. Eu fui, como eu já disse, uma criança dos anos 90, né? Nós três. E nos anos 90 era muito comum adolescente fumar. Acho que só o Thiago aqui não sofreu desse mal, né? O Paulo também sofria desse mal aí, que eu lembro. Sim. Mas eu lembro, eu sempre cito você, que eu falo assim, cara, que inveja de um amigo meu, inveja boa, né? Que ele me conta que ele ficou com nojo de cigarro. Eu tenho essa dificuldade até hoje de superar o cigarro, sabia? É uma coisa que é interessante, né? Tem alguns estudos que apontam isso. Acho que até o Thiago falou isso esses dias num bate-papo nosso aqui, cara. Que o Thiago ou você, que o vício você não perde ele, né? Você controla ele, alguma coisa assim. O vício, você só substitui o vício, né? Exato. Vício com vício se vence, Uhum, né? exato. A gente vai falar mais sobre isso, mas é isso mesmo. E Ô você, Diego, eu tenho um ponto. Você falou de coisas pesadas aí. Vou falar um lance que senti vontade de falar aqui. Já vou te devolver a bola. Essa acho que nem você sabe, cara. Talvez eu tenha contado, mas não lembro. O primeiro cigarro que eu coloquei na boca, eu tinha menos de 10 anos. uhum, Por quê? Minha mãe fumava. Minha mãe fumava, graças a Deus ela parou de fumar também, depois de bastante tempo, e graças a Deus conseguiu. Ela fumou muitos anos, né? Décadas. Mas o que aconteceu, cara? Ela esqueceu a carteira de cigarro em casa, e um amigo do prédio, mais velho do que eu, foi na minha casa. A gente tava brincando, cadeira de criança, imagina, menos de 10 anos. Só que ele era mais velho e ele viu aquele negócio ali na frente dele e ele falou: "Vamos fumar?" E, cara, na hora eu falei: "Cara, nada a ver, esse troço é horrível, cheiro horrível esse negócio, hein?" E ele falou: "Vamos, pá", aquela coisa de criança mesmo, né? E ele acendeu o cigarro e me deu o cigarro, e eu coloquei o cigarro na boca e puxei. Cara, pensa numa pessoa que quase morreu tossindo, né. Mas por que que eu senti vontade de falar isso, eu acredito? A questão do exemplo, né, e você falou agora há pouco uma coisa nesse sentido, assim, se você agora você que está nos assistindo, né, eh, tem algum vício nesse sentido, seja com bebida, seja com, cigarro que a gente está falando, ou outras coisas que você mesmo gostaria de não ter mais, né, um vício, você tá naquela vontade de deixar, de se livrar disso. Eu acho que um dos primeiros pontos que vale a pena você começar a pensar olha para os seus filhos, né, se você os tem, porque, o primeiro ponto começa a pensar neles já, porque primeiro, você pode estar sendo a porta de entrada para que ele também siga esse caminho. Então, assim, o Diego falou que ia pegar pesado e eu comecei antes que ele aqui, ó. Mas, isso pra mim pesa demais, cara. E eu lembrei dessa história. Minha mãe é maravilhosa, né, tudo que eu tenho de bom hoje eu devo a ela, então jamais, de forma alguma, culparia ela por isso, mas eu acho que vale a reflexão nesse sentido. Vai lá, Diego. perfeito, perfeito. Eu também, eu tive o exemplo em casa, né? Minha mãe e minha avó fumavam, e eu concordo contigo. Eu acho que assim, não deve ser, por exemplo, assim, não deve se cair para o outro extremo de alguém com 40 anos na cara falando, ai, porque minha mãe foi usar de muleta, né? Que eu chamo, né? Porque minha mãe fumava e é por isso que eu tô fumando até hoje. Não, parou, né? Você já tá bem grandinho, já tem responsabilidade por si. Mas para um jovem, para um adolescente, é basicamente eu gosto muito que o Cortella tem uma definição de adolescência que eu acho maravilhosa, que ele fala que o adolescente está grávido de si mesmo. Naquela voz, o adolescente está grávido de si mesmo. É, e é muito isso, né? O adolescente ele não tem referência, ele não sabe ainda o certo e o errado. E o exemplo, ele pega muito. Tendo em vista que eu tenho
relativa, né, noção de que não sei nada sobre o mundo, sobre a vida. Tem sempre a fase dos 17, 18 que passa a achar que sabe, né? Mas no começo da adolescência, sabendo que eu não sei nada sobre a vida, eu vou olhar quem eu acho que sabe e ver como eles se comportam, né? Então o exemplo pega muito. E o cigarro foi um que tem uma outra palavra que eu quero definir aqui para vocês, porque eu gosto dessas coisas. Acho que o Thiago vai lembrar dessa, chamada concupiscência. É uma palavra bem feia, né? Meu, vários sermões do Padre Miguel falaram assim, não, porque a concupiscência eu não sabia o que que Concupiscência. significava e estava Isso. dentro de mim, eu fazendo todo dia. Concupiscência é aquela fraqueza natural ao erro que você tem. Então, por exemplo, a mim, o cigarro é minha concupiscência. Eu consegui superar vários outros vícios e seguir em frente. E até hoje, se eu estou em um ambiente propício, eu estou confessando aqui, eu caio. Se eu estou num ambiente, vamos dizer assim, eu nem vou mais em festa, nem tem mais esse tipo de ambiente propício, mas às vezes, sei lá, eu tô com amigos e alguém tá fumando, eu peço um, enfim, uma vez por semana, uma vez por mês, alguma coisa assim, bem ponto um, né? Solto assim, né? Então, bem pontual, mas é algo que eu já tô com 40 anos na cara e é a minha fraqueza. Eu não tenho fraqueza, não tenho mesmo com bebida. É muito fácil para mim dizer não para bebida ou nunca beber. É muito difícil eu querer beber ou qualquer coisa. Eu não tenho fraqueza com drogas, eu não tenho fraqueza, mas o cigarro ele me pega. Você tem uma Posso contar concupiscência uma aí? Vai lá, diga Não, lá. concupiscência eu tenho, mas eu queria contar uma história engraçada sobre cigarro. Eu nunca fumei, mas assim, não vou falar nunca. Porque um dia, quando eu estava na faculdade lá, fui num churrasco, os caras me ofereceram um narguilé, e daí eu traguei o narguilé. Cara, é bom, mas tem que tomar um cuidado enorme. Bem, achei bem gostoso, bem prazeroso, mas foi uma vez só e parei. Mas queria Dizem contar uma que é história. pior que o cigarro, inclusive, do ponto de vista de dano, né? Mas vai lá. O negócio é a Não, concupiscência. todas essas coisas de fumar, né? Cigarro, charuto, narguile, vape, pod, eu gosto de tudo. E eu tenho que me afastar mesmo de tudo, é uma fraqueza para mim. É uma fraqueza para mim. Mas E deixa eu contar a história engraçada aí, Diegão, para ser assim, né? Quando a gente era mais adolescente, era modinha fumar, né? Então, assim, fumava, era o que chamava de careta, né? Esse cigarro que você tem aí, padrão que você compra em lugares de uma maneira lista. E o que acontecia? Tipo, os familiares, assim, da minha idade também fumavam, né? E eu lembro que tinha um dos meus familiares falando assim, né, pra minha tia, né, tal, no caso, uma prima minha, né? Agora já revelei um grau de parentesco. Eu falei assim, não, pô, tu não vai fumar, né, tal. Ele falou assim, não, não, geração saúde, aqui não fumamos, tal, né? E essa minha tia, ela tinha um horário bem flexível, sabe? E a gente, durante as férias, ficava assim, tipo, pela rua, andava mais, né? Não é hoje quando muito fechado, né? E um dia minha prima estava ali, né, exercendo a geração saúde com os outros colegas, né? E a minha tia passa na rua, só que a minha tia é sem vergonha, né? Ela chegou, passou, né, na miúda, né? Foi para casa e depois ela voltou para casa. Só que não voltou para casa, foi para casa da minha avó, que todo mundo estava na casa da minha avó. Quando ela chegou à tarde, todo mundo lá, minha tia fez questão, então assim, ó, tu tá fumando? Assim, não, não, mãe, geração Soda. Que geração Soda viu você fumando? E papapá, pau, 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 pau. Cara, virou o meme da família, gente. Colocou na É, mesa já, né? ficou. Essa aí eu achava muito engraçada, porque assim, ô, não tô fazendo nada aqui, ó, geração saúde, tô de boa, né? Por trás, né, só fazendo, muito bom, né, o que capeta gosta. muito bom. Então, ó, um gatilho, exemplo. Outro gatilho que a gente viu muito na adolescência também, fazer parte da galera, beber, Isso é uma fumar, realidade do ser humano, né, cara? É, evolutiva, né? exatamente. Você fazer parte de um grupo e você ter que se parecer com aquilo, né? Fazendo N coisas, é fortíssimo, fortíssimo.
Mas é Exato. muito mais evidente, mais forte na adolescência, quando a gente está formando a personalidade, né? Porque Com a gente está certeza. saindo das garras do pai e da mãe ali, né? E a gente quer se firmar no grupo de amigos. Então, assim, pô, se os caras fumam, você fala assim, ah, pô, tu não tem coragem de fumar, daí tu vai lá e fuma. Ah, tu não tem coragem de beijar, tu vai lá e beija, qualquer uma, mais feia que Vou, seja, vou, né? vou soltar um comentário aqui, lembrando a fala do Diego lá do início. Não somos especialistas no assunto aqui, tá? Somos três curiosos que, né, se interessam aí por vários temas e tal, mas já li material que fala que o nosso córtex pré-frontal, ele termina de se desenvolver com mais ou menos 27 anos, e ele é responsável pela tomada de decisão. Ou seja, até os 27 anos, a chance de você tomar uma decisão que você vai se arrepender depois é enorme, né? Tá lá, você não tem condições ainda de dizer, não, vou tomar a decisão correta aqui, a melhor estratégia, a melhor decisão é a que eu estou colocando na balança e vou tomar ela. Então, isso que o Thiago acabou de falar faz muito sentido, né? Então, na adolescência, principalmente, porque é uma transição, né? A adolescência tem essa característica de transição, você quer pertencer, você quer eh, se entender, então você vê alguma coisa que você começa a admirar, você fala, pô, eu quero ser igual aquela galera ali, ó, aquela galera é legal. O que que eles fazem? Aí você começa a querer se parecer com ele. E se a gente olhar, né, qualquer grupo, né, em qualquer lugar do mundo, a gente vai ver exatamente comportamentos como esse que a gente acabou de falar. Perfeito, perfeito. É uma característica evolutiva, né? A gente venceu dos Neandertais justamente por sabermos trabalhar em grupo, né? Por sabermos estar mais unidos. E o Neandertal, ele era mais violento, né? Não conseguia estar tão em grupo assim. Então, essa característica de pertencer, ela está no nosso DNA. Não tem como, não é algo nem, né? Não dá para fugir. Você tem prazer, libera, né, endorfina, serotonina, libera hormônios de prazer no seu cérebro pertencer, né? Então, aproveitando a gente tá nessa parte mais nerd, um pouco mais científica, vou soltar um pouquinho do ouro aqui já, que acho que encaixou bem e é difícil de encaixar um tema técnico assim, né? A gente começou a falar de formação de córtex, de Neandertal, tal, e uma coisa que eu levantei, aliás, tem um curso que é muito bom e bem técnico do Padre Paulo Ricardo, uns 4 cursos assim que ele fala bastante da questão da dopamina, da dependência, principalmente para a questão da pornografia, né? Mas eu vou trazer aqui a questão de como que funciona a dopamina, porque ele é um mecanismo e um gatilho que a gente às vezes não percebe como que ele é acionado e às vezes ele é o primeiro passo que a gente tem, né, para chegar e efetivar o vício, né? Porque o vício ele acaba sendo reiterada vez uma prática ruim. Né? A dopamina, o que que ele é? Ele é um neurotransmissor, né? O que que é um neurotransmissor? É uma molécula química que ela vai de neurônio a neurônio. Por que que você tem neurônio? Para poder fazer os movimentos. Eu estou aqui mexendo a minha mão, né? Eu estou pensando, eu estou fazendo várias coisas e isso tem várias reações químicas no nosso corpo e a reação da busca e do prazer da busca, ela é incentivada pela molécula da dopamina, né? Ela entra no cérebro, então a gente vai disparando isso dentro da nossa cabeça, né? E dos nossos sentidos para que isso vá buscando alguma coisa, né? Esse neurotransmissor ele vai é, acontecendo, né, transmitindo de neurônio a neurônio, né, e você ali em um ambiente de escassez, isso funcionaria muito bem, porque ele serve para que a gente seja impelido a não ficar parado, né, a gente tem dopamina porque, pô, se eu ficar parado, eu não vou ter comida, então eu tenho que sair e caçar no ambiente de escassez. Só que hoje a gente vive num ambiente de extrema facilidade, né, um ambiente de abundância. Então, nesse ambiente de abundância, a dopamina ela tende a ser um pouco defeituosa. Por quê? Porque a gente tem as nossas necessidades todas supridas, então a gente tem que buscar alguma coisa em algo que a gente necessariamente não precisa, né? E muitas vezes a gente acaba um comum, até coloquei como questão de vício, muito comum nas telas, né? Ela vai disparando essa questão de busca, então a gente vai fazendo o fenômeno do scrolling, né? A gente fica scrollando toda hora, né?
vídeos, né, nas redes sociais cada vez mais curtos. A gente tem dificuldade, às vezes, de pegar um podcast parecido com o nosso, assim, às vezes de uma hora e ouvir uma hora, né? Às vezes as pessoas não têm paciência para isso, né? Muito por conta desse excesso de dopamina, né? Que a gente vai buscando em lugares assim, vai desenvolvendo, né? Sem precisar. E ele vai gerando, né? Esses gatilhos de dependência, de vício, né? Então você é, tá lá sentindo que você precisa buscar alguma coisa, você vai busca um álcool para ter mais coragem, né? Você busca uma droga para poder ter um maior desempenho físico, querer fazer alguma coisa melhor, né? É, às vezes a busca da pornografia, você quer aquele prazer rápido, sem dor. Você às vezes não tem confiança em si, busca algo em compra para chegar e falar assim, pô, eu vou comprar isso aqui, agora eu vou ser feliz, porque eu vou ter aquilo. E vai disparando vários gatilhos. Às vezes comer, né? Você não sabe por quê, mas você, pô, tá olhando ali, scrollando um monte de hambúrguer, de pizza e de coisa gostosa. Daí você fala assim, pô, tô com fome. Acho que você vai ficar com fome mesmo, né? Você está incentivando e trabalhando essa dopamina e alimentando essa tua imaginação, né? E às vezes cultivando um vício ali. O que é interessante neurologicamente, que o Paulo comentou ali da questão da formação do córtex, e eu lembrei de duas coisas. Uma primeira que esse a formação do cérebro e o uso da dopamina, ele vai alterando a maneira que o cérebro ele vai se moldando, sabe? Então o nosso cérebro ele tem uma flexibilidade e que dependendo dos nossos hábitos, dos nossos vícios, eles vão chegando e moldando, né? Então, nossa personalidade, na questão dos comportamentos, né? Que são muito mais reativos do que é, proativos, né? A gente reage mais do que efetivamente tem isso conscientemente. E é interessante que o uso de uma droga, a gente chama pesada ou ilícita, por exemplo, cocaína, maconha ou heroína, alguma outra que seja mais pesada, até esses termos assim são talvez deem dificuldade para chegar ao alcance do nosso vídeo aqui, né? Que são temas pesados. Eles são um efeito no cérebro similar de você ter uso excessivo de tela, né? Às vezes o consumo Exatamente. excessivo da pornografia, o teu cérebro fica igualzinho, plasticamente fica igual, né? E isso é bem problemático, porque você tem um cérebro de um viciado. Então, a maneira de você estudar, de você trabalhar as coisas, a paciência, ela vai diminuindo, né? Porque uma pessoa que tem um vício, ela quer aquele vício quer efetivar aquele vício de qualquer maneira, né? Então, tem essa plasticidade do cérebro. E o último ponto que eu queria colocar, é bem denso minhas palavras, né? Mas a questão do córtex pré-frontal, ele é exatamente a parte do cérebro que a gente tem o domínio das nossas ações. O Paulo comentou disso, né? E eu me recordei desse estudo agora, nem tinha preparado, né? Mas tem estudos que as pessoas que fazem oração e leitura, eles conseguem ter um controle melhor do córtex, né, pré-frontal e, Fato, consequentemente, fato de comprovado. você, mas é bem isso. Eu também percebi isso na minha vida. Mas a leitura, a oração, ela ajuda você a ter maior controle dos teus instintos, né? Então já é uma pequena pepita de ouro aí que pode ajudar a gente, né, a trabalhar algum hábito que ajude a gente a ter um controle melhor, né, da nossa cabeça, né, e trabalhar também os vícios. Vou passar a bola pro Diego, mas antes vai tocar aqui tipo o Barcelona, né? Falando do Thiago aí que gosta de futebol, que toca para um, toca para outro, já vou passar pro Diego. Mas esse lance que o Thiago falou, da oração, da questão da meditação, né? Enfim, isso não é assim um religioso, não é alguém de uma religião, sei lá, um mestre, né, de alguma coisa nesse sentido que fala. Tem estudos que comprovam isso, que você, quando está, né, meditando, fazendo uma oração, alguma coisa nesse sentido, a região do córtex pré-frontal, ela é ativada muito forte. Ou seja, você está exercitando, né? Então, isso que o Thiago falou é bem interessante. Vai lá, Diego. Não, e vai servir perfeito para encaixar bem no ouro que eu quero entregar aqui hoje, né, de informação. É, não vou ficar aqui, né, usando a nossa audiência de psicólogo, mas resumindo a história,
eu passei, né, pela adolescência e durante a adolescência eu tive contato com cigarro e foi uma vida indo e voltando, né, parando de fumar, voltando a fumar e até hoje superando o cigarro. Tive muita bebida alcoólica, mas não tenho mais nenhum prazer em bebida. É, contato com pornografia, contato com masturbação, contato com maconha, enfim, algumas coisas assim. E muita coisa passou e não faz falta nenhuma. Mas eu vou contar para vocês, acho que a coisa mais legal que eu posso falar para vocês foi as dicas de como eu fiz para superar uma gama de vícios na minha vida ano passado. Ano passado, eu me converti de novo, vamos dizer assim, né? Eu já estava afastado da igreja há quase 20 anos, talvez 16, 17 anos. Pode abaixar a mão aí, Thiago. Não sei o que você queira falar de novo. Eu estava 16, acho que É que eu descobri que dá para baixar a mão agora que você falou lower hands e hands up. É apertar botão, cara. Sabe botou. como que é, né? Pessoal que tem dúvidas e às vezes não pode entender uma piada interna, temos o primeiro episódio que a gente falou de nós mesmos e muitas coisas pode pegar de referência lá. Convido a assistir se acharem Inclusive, legal aí nossa conversa. dificuldade do Thiago com botões. Mas enfim, vamos lá. E assim, quando eu falo pesado, é claro, graças a Deus e a muito esforço, né? Enfim, mas eu nunca tive dificuldade com drogas pesadas ou com vícios pesados, né? Eu não passei por essa experiência de coisas pesadas no sentido, né, de realmente aquele alcoolismo que destrói famílias, aquelas coisas assim, né? Não comigo, né? Eu vi acontecer ao meu redor, né, de várias formas, mas não em mim, tá? Mas, de qualquer forma, ano passado, acho que era lá por julho, não faz nem um ano, olha só, junho, por aí, Deus começou a me chamar de volta. E eu ia nas festas juninas, no meu caso eu gosto muito da Igreja Católica, né? Então eu ia nas festas juninas e sentia esse chamado, enfim, né? E já estava namorando ali, e acabei, né? Enfim, depois eu posso falar mais sobre conversão, mas acabei voltando. E quando eu voltei, eu me via como uma pessoa viciada em videogame. Eu adoro PlayStation, coleciono, tenho todos os consoles aqui, e zerava tudo que é jogo lançamento. Viciado em série, viciado em tela. Ó, eu tô falando de um pai de família, trabalhador, normal, comum, né? Extremamente honesto, extremamente correto, pai de família, patrão, né? Pagando todo mundo direitinho, enfim, então uma pessoa idônea. E mesmo assim, a gente não para pensar forrada de vícios, né? Videogame, série, ficar scrollando no celular, masturbação, pornografia, um monte de dopamina barata com 38 anos. Isso desde a adolescência até os 38 anos. Eu tinha aqueles pod eletrônico eles chamam de 10.000 puffs, né? 10.000 puxadas que você pode dar, né? E durava uma semana. Toda semana eu comprava um pod novo de 10.000 puffs. É muito, né? De quem fica o dia inteiro ali, né? Puxando o pod. Então era uma gama de vícios que eu parei com todos de uma vez ano passado. E foi muito doido. Qual técnica eu usei? Vamos lá. Eu aprendi olhando as regrinhas dos alcoólicos anônimos. Olha que interessante. Sabe qual que é a primeira regra dos alcoólicos anônimos? Vocês sabem? Não sei. Admitir É que é admitir, dependente. exatamente. A primeira regra dos alcoólicos anônimos é falar a frase: eu me declaro absolutamente impotente perante o álcool.
Agora imagina aquela pessoa alcoólatra falando essa palavra sobre si mesma, aquele seu, desculpa falar, né? Mas imagina você que está nos ouvindo, aquele seu tio, às vezes meio bronco, meio, né? E falando que é impotente perante o álcool. Difícil esse cenário acontecer, né? Diga, Paulo. Só fazer uma introdução aqui, você falou para eu pesquisar, Uhum. o ChatGPT deu exatamente essa resposta aí que vocês falaram. Só rapidinho, ele fala: o primeiro passo é você reconhecer o problema. É Segue aí. isso. É isso. Não tem como, enquanto você estiver falando que não tem problema, e no nosso caso, entenda, eu não vou esconder isso, no nosso caso, a gente põe religião no meio, sim, né? Então, no nosso caso, a gente imagina que quem sussurra no seu ouvido não tem problema. Às vezes pode ser a sua mente, pode ser você mesmo, às vezes não. Às vezes pode ser o inimigo, né? É, Mas quem fica com esse papinho do não tem problema, não dá nada, não estou machucando ninguém, não estou matando nem roubando, né, que o povo fala, não vai superar. Tudo bem, ninguém está aqui para julgar. Somos todos viciados em recuperação, né? Mas, de fato, não vai superar. O primeiro passo é admitir. Admitir e tomar atitudes para que isso aconteça. Admitir que é impotente, e ao admitir que é impotente, você entende que você tem que se afastar de ocasiões de queda, Gatilho, se gatilhos. afastar do gatilho. Exatamente. Então, assim, eu falei para vocês que a minha concupiscência ao cigarro é minha fraqueza natural, vamos dizer assim, até hoje. Mas não foi o vício mais difícil de superar. É, Talvez porque eu não superei, né? Ainda estou no processo. Mas quando eu digo assim. Primeiro é reconhecer, vai, você tá é, no é, caminho. Não é o mais difícil também, eu não ganhei, então estamos mas na eu vou luta dizer para e vida que segue. vocês o que está mais enraizado no coração e na mente da nossa do mundo atual, com redes sociais, com tudo isso que a gente vive, e que teve a criação que tivemos, enfim, é a pornografia e a masturbação. Eu confesso que mesmo quando eu era bem de igreja na adolescência, eu era difícil conseguir passar uma, duas, 3 semanas. Tanto que a gente se confessava toda semana, né? Porque era uma dificuldade. Eu tô pela primeira vez na vida, eu acho, há quase um ano afastado. E ao mesmo tempo que é o mais difícil, é o mais transformador. Faz o seu cérebro se tornar outro cérebro. Esse não dá nada, eu vou estar lá no banheiro sozinho, não tem problema nenhum. Rapaz, dá tudo. Faz uma diferença inacreditável. Quando você para, você se sente um super-herói, o seu cérebro se molda num nível absurdo de inteligência emocional, de foco, de evolução, de trabalho. A transformação que não sei se para a mulher também, tá? Isso não teria como dizer. Mas a evolução que é para um homem parar com isso a recompensa é muito maior do que eu imaginava. E eu só consegui, e isso eu aprendi com o padre Paulo Ricardo, como você citou, vendo vídeos dele, eu só consegui me afastando. Qual é o problema? Está toda hora, em todo lugar, assim, não estou julgando, né? Espero que entendam que eu não estou julgando, estou falando sobre a minha superação, tá? Mas, de fato, para o homem hétero, né, estar ali nas redes sociais e sempre a mulher de biquíni, a mulher de blusinha, e a mulher rebolando, e não sei o quê, né, e o decotão, é difícil. Essas referências vão pum, 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 né, entrando na cabeça e tornam o caminho muito mais complexo. E eu descobri que é uma dificuldade comum dos homens, tem até comunidade, tem curso no Hotmart, entendeu? Coisas assim sobre superar a masturbação. É algo muito forte, muito pesado hoje, até porque a quantidade de referências, no caso falando sobre mim, né, que o homem hétero tem.
é extrema, é o tempo todo. E você tem que aprender a treinar seus olhos como um fraco, impotente assumido. Desviar o olhar na rua, sim, porque você tem essa fraqueza. Se você não tivesse essa fraqueza, tudo bem. Quer dizer, não sei se tudo bem, mas porque Jesus falou que não está tudo bem olhar para outra mulher, mas para quem tem a fraqueza é muito sério. Você não pode se colocar em ocasião de queda, senão você cai, Paulo. Cara, eu vou rodar aqui, ó, o universo e vou voltar para você. Mas acompanhem o raciocínio. Vai lá. Não percam nenhum segundo. Eu já vou voltar. Não vou fugir do tema da redação aqui. Fiquem tranquilos. O Diego falou, né? Eu comecei a fumar. Eu falei lá do meu primeiro episódio que eu coloquei um cigarro na boca. Eu fui começar a fumar. Eu tinha 13 anos. E foi exatamente por aquilo que a gente falou agora há pouco, de pertencer, né? Então, eu tinha acabado de voltar para Curitiba naquela época, o pessoal da minha idade ali estava nessa vibe de começar a fumar e tal, eu queria fazer parte do grupinho e tal, beleza. Como que eu parei de fumar? Abri um parênteses aqui, né? Quem já assistiu os outros episódios do nosso podcast, com certeza já percebeu que volta e meia a gente fala sobre Deus, de alguma forma. Então aqui nós somos três homens cristãos, né? Eu sou protestante, né? Tiago e Diego são católicos. Somos três cristãos. E volta e meia a gente vai falar sobre isso mesmo, galera, porque faz parte da nossa vida e a gente é feliz a beça com isso. Então, dito isso, eu comecei a namorar e eu fumava. E a minha namorada, hoje minha esposa, um dia eu lembro que, eu não lembro se ela falou pra mim ou se eu me peguei pensando assim que beijar uma pessoa que fumava era como lamber um cinzeiro. Eu sei que é nojento, mas assim, a vida é como ela é. Eu decidi parar de fumar por causa dela. Foi a minha motivação. Era uma questão de respeito meu para com ela. E eu parei. E parei assim, foi de um dia pro outro. E eu lembro até hoje que isso eu já contei para ela, inclusive. Acho que no dia seguinte que eu resolvi parar de fumar, na mesma semana, assim, eu morava em Curitiba na época, a gente foi jogar sinuca, gostava de jogar sinuca, e eu lembro eu jogando sinuca, a pessoa que estava comigo jogando falou: segura o cigarro aqui para mim. Cara, eu peguei o cigarro na mão, eu falei: cara, é muita aprovação, bicho. Você tá maluco? É. Aí, cara, e eu Tá de resisti. sacanagem. E eu resisti, e daí eu vou fazer um link com o que o Diego acabou de falar, né? Prestem bem atenção na fala do Diego que eu vou falar agora. Aquilo me deu prazer. O resistir e o vencer me deu prazer. E o Thiago falou agora há pouco, cara, é tudo cérebro, é tudo. Tem lá, né, neurotransmissores rodando na tua cabeça o tempo inteiro. É o teu córtex pré-frontal tomando uma decisão. Tem outras áreas do cérebro ali que fazem parte da criação de hábito e da recompensa, e a hora que você consegue tomar a decisão certa, aquilo gera um reflexo na tua mente, né, no teu cérebro, químico, tá? Esse reflexo é químico, não estou falando aqui nesse momento de nada, né, astral aqui, não, é química aqui no cérebro, e você fala, cara, tá aí, venci. Beleza, parei de fumar, e de fato nunca mais fumei, e aquilo voltando, né, me dá prazer e orgulho falar isso, né? Então assim, eu não estou falando no sentido de estou me achando. Estou falando no sentido de, cara, eu consegui sentir prazer e o meu cérebro registrou isso. Beleza. Agora o segundo ponto. Já estou na metade da volta ao mundo aí, Diego, já volto. Um dos meus vícios era refrigerante. E era vício, assim. Eu tomava refrigerante todos os dias. O meu desjejum quando eu tinha mais ou menos 20 anos, eu viajava, né? Eu morava em Curitiba e trabalhava em outra cidade. Todo dia de manhã eu tinha que pegar um ônibus para ir trabalhar nessa outra cidade. Meu desjejum, eu chegava na rodoviária, comprava uma Coca-Cola e 5 horas da manhã eu estava tomando uma Coca-Cola, sentindo um prazer sensacional. E esse talvez seja o meu vício, Diego. Graças a Deus vou comentar sobre isso daqui a pouco. Mas só de pensar nisso já me dá água na boca.
era um prazer realmente, assim, de novo, químico, né, de tomar aquela coquinha gelada, cara, nossa, aquele gás fazendo coceguinha na garganta, todo dia, cara, todo dia era muito refrigerante. Já falei agora há pouco do doce, né. Isso foi, meu primeiro filho nasceu, meu segundo filho nasceu, meu terceiro filho nasceu, um dia, meu filho mais velho devia estar com 6, 7 anos, e, eu sempre gostei de comer pizza com guaraná, Guaraná Antártica. E aí eu gostava, né? Era uma Paga experiência nós. boa. Era uma experiência é verdade, boa, fazer o merchan aqui. Era uma experiência boa para mim, né? Uma pizza ali com Guaraná Antártica. E meus filhos estavam ali, eu nunca tinha deixado meus filhos tomar refrigerante. Eu falava, cara, refrigerante faz mal, né? Você vai tomar suco, você vai tomar água. E eu dá-lhe refrigerante. Falei agora há pouco do exemplo, né? Cara, eu lembro como se fosse agora, assim, a gente sentado na mesa, eu coloquei o refri para mim, eu pedi um suco também, né? Pedi o suco, a pizza e um refri. Coloquei o suco pro Isaac. E o Isaac falou: pai, é, refrigerante faz mal? Falei: não. Ele falou alguma coisa assim: pai, eu posso tomar refri? Falei: não, filho. Ele falou: por quê? Falei, faz mal? A gente já teve essa conversa. Ele olhou para mim e falou assim: e por que que você toma? Cara, eu te juro, toda vez que eu conto essa história, o meu sentimento é o mesmo. É um soco no estômago, uma facada e um abraço ao mesmo tempo, assim. Eu olhei para ele e falei: você tem razão, cara. Parei. E aquela garrafa de Guaraná eu não tomei. E a partir daquela garrafa de Guaraná, eu nunca mais tomei refrigerante. Só que eu nunca mais tomei refrigerante, eu não convivo com os meus filhos 24 horas por dia. Eu viajo, eu trabalho, né? Quantas horas do meu dia eu tô longe deles. Mas eu tenho, e de novo, não tô falando isso para me achar, gente. Eu tô dando aqui compartilhando um sentimento que no meu cérebro gera satisfação e me ajuda a manter esse compromisso comigo mesmo, porque o refri faz mal, né? Não vou nada contra os refrigerantes aqui, quem gosta e tal, mas é um fato. Eu tenho a alegria de que se um dia o meu filho falar: pai, mas você nunca mais tomou, eu vou poder olhar no olho dele e falar a verdade, dizer: filhão, nunca mais, cara. Graças a você que aquele dia me questionou, nunca mais. E agora, quando eu falo isso, e daí eu vou fazer aquele ponto lá com relação ao cristianismo, essa questão de ser verdadeiro, entendeu? Eu poderia mentir pro meu filho, facilmente. Ah, pai, você nunca mais tomou? Não, nunca mais tomei. Mas lá fora eu tomo. Mas, cara, com que honra que eu teria para olhar pro meu filho e mentir para ele? Em algum momento, contando essa mentira, eu ia estar ensinando essa mentira para ele. Então, quando eu falei lá da questão do cristianismo e tudo mais, para mim, né, e acredito que para o Thiago e para o Diego também, comentem aí, fiquem à vontade, tem um pouco disso, né, de trabalhar com esse conceito da verdade. Inclusive a mentira, ela é um vício, né? Isso, né, tem a questão lá de você ser viciado em mentir. Isso também tem, e de novo, né, o cérebro trabalha com isso e você pode se viciar nisso também. Então, rodei tudo isso, Diego, para falar e fazer o link com o que você acabou de falar. Cara, isso gera uma satisfação, uma honra pessoal. Você não precisa contar para ninguém, né? A gente não está aqui querendo, não, eu vim aqui fazer uma propaganda minha. Não é isso que a gente está fazendo. O que a gente está falando é, cara, você consegue se olhar no espelho, né? E dizer, meu, eu venci esse negócio. Eu consegui, né? Eu sou capaz, né? Eu sou o máximo, mas no bom sentido, né? Aí, por último, passando a bola para o Diego também, ou deixar o Thiago falar aí rapidinho, a questão da masturbação, galera, ela afeta diretamente a vida sexual do homem, né? Ejaculação precoce, dificuldade de ereção e tudo mais. A masturbação ela afeta isso. De novo, comprovações científicas, né? Pesquisem e vocês vão enxergar, vão entender isso. Afeta a sua vida com a sua esposa. Então, assim, aquilo que você talvez está fantasiando e tudo mais na cabeça por causa disso, o Diego acabou de falar. É, o teu celular, né, é um vício, você está trabalhando, cara, aquela imagem vem na tua cabeça. E por último, né, para passar de vez agora para o Thiago, tem outra coisa também que eu me alegro demais. E de novo, não estou aqui fazendo autopromoção, estou falando para vocês o que eu busquei como recompensa no meu cérebro para criar os meus hábitos, né, no sentido saudável e positivo. A minha esposa tem a senha do meu celular. E isso me dá uma paz e uma alegria fantástica, porque eu tenho amigos, tenho conhecidos, que a esposa não pode mexer no celular,
Porque tem um grupo que rola lá as fotos eróticas, tem um grupo que tem não sei o que ela não pode ver, que talvez você troca uma mensagem com outra pessoa que ela não pode ver, né? E daí teve um outro episódio que a gente falou, né? Volta lá depois e assiste, que a gente falou de honra. Cara, se tem uma coisa que me dá alegria no coração é ter honra, entendeu? A minha esposa, ela pode pegar meu celular a qualquer momento, ver as minhas redes sociais a qualquer momento, meu WhatsApp a qualquer momento. Eu converso com outras mulheres, ela sabe com quem eu converso, e ela pode olhar as minhas conversas e eu tenho a minha cabeça tranquila, minha consciência tranquila. E tudo isso tem tudo a ver com o que o Diego falou agora há pouco, a gente está falando aqui, que são os vícios, né? Aquilo que a gente começa a criar e dá prazer, a gente quer se livrar, mas não consegue. Tiagão, contigo. É que o vício é uma questão e um mecanismo de recompensa, né? Quimicamente, a dopamina ela faz essa recompensa de você ter prazer com aquilo, né? Com aquela atitude, né? Então, queria fazer esse. Eu ia falar de um outro tema do Diego, mas eu vou falar isso aqui que vai encaixar bem com uma coisa que eu tinha preparado aqui, da questão do vício. Primeira coisa, a gente fica alegre de vencer um vício, por quê? Porque isso nos dá liberdade, a gente tem uma reverberação interna daquela liberdade. A liberdade não é algo de fazer o que eu quiser. A liberdade é exatamente você conseguir dominar os seus vícios. Não sei se vocês sabem, uma curiosidade, sim, que para mim fez um boom assim na cabeça quando eu descobri, né? A gente tem o conceito de pessoa humana e de livre-arbítrio. Não sei se vocês sabem disso na construção dessa na história, mas isso são construções que vieram da religião e principalmente do catolicismo, né? Porque assim, o livre-arbítrio foi uma doutrina que Santo Agostinho desenvolveu e exatamente ele trata a liberdade não como você um laissez-faire, né? Em francês é espetacular, né? Um deixar fazer o que quiser. Mas a Isso. questão do livre-arbítrio e da liberdade, a liberdade é o quê? Você conseguir dominar essas suas paixões aqui. E você só é pessoa, né? Uma vez que você consegue dominar isso, porque qualquer animal ele não consegue dominar os instintos. O cachorro ele é plenamente feliz comendo e copulando, né? Isso acontece com a maioria dos animais. E os animais eles têm uma prática de você fazer assim, eles fogem do prazer, fogem da dor, buscam prazer. Essa é a lógica animal. O ser humano é a única pessoa que consegue fazer o domínio do prazer, né, de renunciar a um prazer e buscar um bem maior. E é isso que faz a característica da pessoa humana. Eu divaguei aqui teologicamente, mas isso deu um boom na minha cabeça, né? E algo que a gente às vezes não pensa, que o que faz com que a gente seja verdadeiramente homem, pessoa humana, é essa liberdade de conseguir dominar. Por isso que tem essa felicidade aí que o Paulo comentou, que o Diego comentou, assim, pô, eu tive algo que eu consegui resistir, que eu sabia que era mal, que me dava prazer, e que eu não elegi aquilo como um bem maior e escolhi um outro bem. Pô, isso aí é algo próprio do ser humano. Pô, tu te eleva assim acima de todo o resto da criação. Isso te faz único. É muito espetacular isso. Perfeito, Thiago, perfeito. Eu tô lendo Confissões de Santo Agostinho, eu tô adorando, cara. É muito bom, meu Deus do céu. Que pessoa inteligente, inacreditável. Mas enfim, eu estava vendo o professor Clóvis de Carvalho falando que liberdade é fazer o que não se quer, né? Ao contrário do que se imagina que a definição de liberdade seja. Justamente por isso. Gente, assim, existem dois cenários, tá? Deixando bem claro esse caminho aí para vocês. Se você está até agora ouvindo, né, três velhos aqui falando, então você talvez se interesse pelo papo e queira ajuda. Então eu vou mais uma vez construir um argumento aqui com vocês. Dois cenários. Primeiro cenário, você faz tudo o que você quer. Eu já vi acontecer de perto tudo o que você quer. Você não precisa mais trabalhar. Tô falando você aí, tá? Adulto, funcional, beleza, mas você ganhou uma grana, eu vi isso acontecendo. Não precisa mais trabalhar. Pode ficar o dia inteiro scrollando o celular. Pode atender a todos os seus prazeres de comida, de bebida, de cigarro, de jogar, do que você quiser fazer. E essas pessoas, foram mais de uma, ficando extremamente infelizes e depressivas. Parece incoerente, né? Ora,
eu sou livre, faço o que eu quiser. Aí você faz o que você quer, um monte de coisa que parece sem consequência, parece boba, um monte de dopamina barata que você vai consumindo, 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 e quando você vê, você está extremamente infeliz. O seu cérebro, como o Thiago trouxe, né, fisicamente como de um viciado, extremamente difícil de se sentir bem, de sentir, eu falo que é diferente alegria de felicidade. Felicidade é algo muito interno, muito constante, muito sólido. E alegria, tanto que o contrário da felicidade é infelicidade, não é tristeza. Você vai sentir alegrias e tristezas várias vezes durante o dia e ainda assim estar no estado de feliz. Você pode estar feliz e triste. Olha que interessante, né? Porque, mas você pode estar Fundo agora, hein? infeliz, você pode estar infeliz e alegre, como muitos estão, né? Infelizmente. Então, isso é um cenário. O outro cenário é o que eu estou trazendo para vocês. A recompensa é gigantesca. O preço é caro. E é caro por culpa nossa. Porque a gente procurou em muitos períodos da nossa vida um caminho mais fácil, mais gostoso. Ah, isso aqui é bom, não estou fazendo mal para ninguém, não tem problema nenhum, isso aqui não dá nada, não sei o quê. E o preço vem, tá com a raiz bem profunda. E agora você vai ter que arrancar. Assumir, né? Primeiro passo, assumir. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, olha só, gente. Passo zero é se autoconhecer, entender as suas fraquezas e entender o que que é um vício mesmo que está te corroendo. Legal. Como eu disse, bebida, outras coisas não é uma fraqueza para mim. Eu não tenho problema com isso. Mas eu tenho que me conhecer e saber quais são minhas fraquezas. Legal. Primeiro passo, passo zero. Primeiro passo, assumir. Segundo passo que eu estava trazendo para vocês, não se colocar em situações de queda, por favor. Se você tem problema com bebida, não vá em situações que tenha bebida. Tem problema com comida, não vá em situações, né, de comida absurda, né? Um buffet daquela tua comida favorita, sei lá. Terceiro e último passo, e aqui eu concluo: substituir. Quando você arranca essa árvore cheia de raiz, essa árvore podre, cheia de raízes da sua cabeça, que é o seu vício, isso gera um prazer grande, isso gera um desenvolvimento pessoal gigantesco, mas infelizmente tem consequência o que você fez. Não é tão assim, não, filho. O seu pecado tem consequência, vamos dizer assim, né? E a consequência é esse buraco que o vício deixa no seu cérebro. E se você não preencher, você não vai ter forças. É impossível. Vai voltar. Pode passar 2 anos. Né? O capeta tem paciência, como dizem, né? Vai passar 2 anos, 3 anos, vai voltar, não tem jeito. Você tem que substituir. Eu parei com o videogame, comecei a jogar xadrez, passo o dia jogando xadrez, eu amo jogar xadrez e desenvolver o meu cérebro absurdamente. É, Parei com o cigarro e com o pod e comecei a tomar muito mais água do que eu tomava. Isso conscientemente, tá? Tomei decisões conscientes. Parei com séries e conteúdos que não me agregavam a nada e comecei a ver conteúdos de mais valor, na minha opinião. Mesmo que sejam animes, mas animes que defendam valores, mesmo que sejam filmes ou séries de TV, sim, comuns, mas que defendem bons valores, não cheio de, né, pornografia e bobeira e não sei o quê. Parei com os vídeos curtos e coloquei oração, terço, leitura da Bíblia, leitura de livros. Então, a cada vício que eu parei recentemente, eu coloquei outras coisas no lugar. Ainda escrolo um pouquinho só para eu ficar por dentro, mas em dias de quaresma, assim, de penitência, não. É, mas é muito pouco que eu scrollo e eu substituí com bons hábitos.
Queria dar uma dica aqui, já falando de hábito. Questão da rotina, ela é muito importante. Eu, principalmente pela minha personalidade, né? Eu tenho uma personalidade assim que até meio parecida com a do Diego, né? Eu gosto de concatenar as coisas, de tentar evitar algum conflito e tal. E isso faz com que a gente seja um pouco acomodado, né? E parado, né? É bem mais fácil a gente se ocupar com coisas que não prestam, porque elas são mais fáceis, tá? Vamos colocar isso a pratos limpos, né? Fica fácil, a gente acaba chegando e fazendo, e não necessariamente o que é mais fácil, o que é mais gostosinho, é o que é melhor para construção nossa de personalidade, né? Então, assim, uma coisa que para mim ajudou bastante, né, na questão de diminuição de vídeo, questão de estabelecer rotina, horário, principalmente horário de dormir, né, porque isso estabelece praticamente o horário que você vai acordar, o que tu vai fazer de manhã, né, e principalmente para mim, assim, eu acordo mais cedo porque amanhã, assim, até as 8 da manhã, antes de entrar no trabalho, ele é o melhor momento do dia, pô, que é o momento que eu estou disposto, que eu consigo ler, que eu consigo rezar, que eu consigo estudar alguma coisa. Claro, não é. O Diego colocou várias coisas ali, acho que talvez ele consiga encaixar mais coisas na rotina dele, né? Eu, sei lá, tenho uma hora, meia hora para fazer isso durante todo o dia. Então, eu faço uma leiturazinha de meia hora, entendeu? É, faço uma Eu oração tô com a acordando família três ali, e né? cinquenta para rezar o Né? rosário do Frei Gilson, Mas rapaz. daí isso eu não consegui ainda, né? Disso. Mas a rotina ela é bem importante para a gente chegar e forjar a personalidade, porque essa discussão de vícios ela acho que é até mais profunda, a questão de liberdade, né? Nossa, né? De personalidade, de formação de caráter, né? Então, estabelecer a rotina é ali quando você coloca as caixas onde você vai forjar o teu caráter. Pô, em qual horário do dia eu vou ter aquela minha oficina de construção de mim mesmo? Vou responder a pergunta do Diego lá, agora há pouco ele comentou, né? Dá uma olhada lá no chat GPT, o que está dizendo. Bem na linha do que a gente comentou agora há pouco, né? Reconhecer, então eu passo um lá que ele falou, os gatilhos, então, assim, as oportunidades de você fazer aquilo que você não quer fazer, isso que serve para qualquer coisa, qualquer, né? E aí daqui a pouco eu vou fazer um comentário bem interessante sobre esse livro aqui, ó, Hábitos Atômicos, que serve para só 100% da nossa vida. Qualquer coisa que você queira começar a fazer, esse livro serve, galera. Recomendo demais a leitura dele. Olha aquilo que o Diego tinha falado, né? Mudar os hábitos ou substituir eles. Esse livro, inclusive, ele fala isso, né? Ele dá o passo a passo para você criar um novo hábito. Então, assim, eu faço tal coisa que não me agrada. E o cérebro tem esse lance do gatilho que a gente falou agora há pouco. Se você começou a fazer, te deu prazer, ele vai naturalmente virar um hábito e você vai fazer aquilo quando você vê inconscientemente, porque o cérebro é o órgão que mais consome energia no nosso corpo. Ele sempre vai buscar o menor esforço. Então, tudo que ele conseguir gravar para fazer automático e não precisar gastar energia para tomar a decisão, ele vai fazer. Uma coisa que bem interessante, Diego, apoio social psicológico, né? Nesse livro ele fala sobre isso, Fantástico. e é um pouco até do que a gente está falando aqui agora, né? Com relação a, puxa, eu frequento uma igreja, eu tenho pessoas que são boas referências para mim. Isso vai te ajudar, né? Se cercar de pessoas que também estão nessa mesma pegada que você. Não tem santo, tá, galera? Não tem o perfeitão. O Diego falou agora há pouco uma coisa que eu achei interessante, né? Hoje em dia fala-se muito do politicamente correto, né? Então, a pessoa perfeita, né? Ele falou aquilo que talvez o parecia o por fora, né? No comentário que ele fez, mas pô, na vida pessoal, ele mesmo, né? Falou, ele mesmo comentou agora um pouco da rotina e eu tô lendo aqui isso, né? Da autoanálise. Tinha ali uma série de questões que não ele, né? Eu tô falando ele porque ele comentou, mas isso serve para mim, para o Thiago e com certeza só para todo mundo, né? Que é assim, pô, o que que eu posso melhorar? Então, o apoio social e psicológico, que da pergunta do Diego aqui do ChatGPT, fala até que dos alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, Diego, mas pô, não precisa chegar nesse extremo, né? O que que hoje, eu quero, o Diego falou, eu quero melhorar a vida
minha saúde, por exemplo. Pô, então se cerca de uma galera que tá fazendo um exercício, que tá buscando alguma coisa melhor, né, fazendo um programa nesse sentido, ao invés de fazer aquele outro que e tá levando para o caminho que você não quer ir. Tem uma frase que eu aprendi, cara, na vida o tempo inteiro, ou você está influenciando ou você está sendo influenciado. Não vou dissertar sobre isso, Muito real, muito real. mas isso é o tempo inteiro. Ou você está influenciando ou você está sendo influenciado. O que eu quero dizer com isso? Ou você está aceitando aquele ambiente que você está inserido, então você está sendo influenciado por ele, ou você está buscando mudar o ambiente que você está inserido. Você está tentando influenciar. É o tempo inteiro isso, né? Você não tem o meio termo ali, não. Agora eu não estou nem influenciando nem sendo influenciado. É a balela, né? Com todo respeito, é aquilo que o Diego falou, talvez um pouco do auto-engano, né? Não, eu estou aqui, mas né, eu não estou. Isso não está me afetando. Desculpa, acho que você está se enganando. Aqui ele fala também, Diego, tem 7 itens, estou no sexto. Cuidado com a saúde física e mental. O Thiago falou lá, né, da questão do que a meditação, leitura, oração, é, em exames reais, ele mostra a atividade do córtex pré-frontal, que é onde você toma decisão. Então, assim, você está exercitando a parte do teu cérebro que vai te ajudar a tomar a decisão certa. O Diego comentou sobre isso, né, com relação a, pô, de novo eu vou comentar aquilo que a gente falou lá com relação àquilo que a gente acredita, tá, em Deus. Eu acredito em Deus. E eu acredito de verdade que ele tem total, né, poder para atender um pedido de socorro, vou dizer dessa forma, né, e te ajudar, se você é, entendeu que precisa de ajuda em alguma área, se tem alguém que pode te ajudar, esse cara é Deus. E ele não está lá em cima, ele está do seu lado, ele está bem perto. E por último, né, item 7 aqui da lista, ele fala de tratamento médico, ou a questão de medicamentos mesmo, né? Eventualmente precisa, pô, dependendo da situação que a pessoa tá, ela precisa de um suporte, né, para ajudar até naquela química cerebral que a gente falou agora há pouco. Meu, e não tem problema, Sim, né? O essa última problema vez que eu parei de fumar, eu comprei nicotina de balinha. Vou sofrer de bobo? Pra quê? até talvez uma discussão para um outro episódio, a questão do preconceito que, principalmente homens, né, a gente falou sobre isso agora há pouco, tem com relação a tratamento psicológico e psiquiátrico. Cara, não tem Uhum. problema nenhum. Na verdade, depois que eu comecei a fazer terapia, eu achei tão maravilhoso, cara, tão sensacional, que eu falei, cara, só todo mundo tinha que fazer esse negócio aqui, né? Porque, pô, você tá com dor nas costas, você vai no ortopedista. Você tá com dor de barriga, você vai no gastro. Aí você tá com um problema mental, né, no sentido de depressão e outras coisas aí que afetam o cérebro e as emoções, você não vai procurar um especialista, por quê? Passando aí pro Diego, pra gente caminhar pro final, o Diego e o Thiago falaram uma coisa, mais de uma vez aí, que eu queria só fazer uma pontuação. Dopamina barata. O que é dopamina barata, galera? Você ter essa reação, essa sensação de prazer com facilidade. Então, assim, a questão da droga, né, a questão hoje do celular, né, das redes sociais e tal, do scrollando, que o pessoal falou aqui várias vezes, que é você ficar arrastando para cima, né, vai, você fica 1 hora, 2 horas, aí alguém te pergunta, o que você viu? Você lembra ali de 3, 4 videozinhos que você viu, e depois não lembro mais nada. 2 horas da sua vida. Aquilo é a dopamina barata. E do mesmo jeito que a droga faz, você sempre quer mais. Então, se para conseguir mais, aí outras formas de você conseguir dopamina, né, que não é a barata, você gera um esforço, né, exercício físico, a leitura te exige esforço, né, para você ler, sentar e ler um livro, você precisa esforçar o seu cérebro, você precisa parar e se concentrar, ter paciência e tudo mais, o que o celular não exige. E o teu cérebro gosta disso, porque, de novo, né, ele não está gastando energia. Só que ele cada vez quer mais, cada vez quer mais, cada vez quer mais. Então, tudo isso são reações químicas que vão acontecendo no nosso cérebro, e vale a pena pensar nisso que o Diego e o Thiago falaram aí da dopamina barata e tomar cuidado, porque isso é bem perigoso. Fala, Diego. Perfeito, perfeito. Bom, vamos fechando.
Como a gente costuma fechar, eu gosto muito da forma que a gente fecha. Vamos cada um pegar a melhor dica que a gente poderia dar para alguém sobre o tema, se você realmente tivesse, sei lá, que dar um conselho, tivesse na tua frente agora uma pessoa com problemas de vícios, enfim, a principal dica que você daria. Tiago, quer começar? Então, eu até já dei, né? Minha última fala foi dessa, né? A melhor dica que eu tenho é estabelecer uma rotina, um horário de dormir, um horário de acordar. Faça as suas caixinhas durante o dia, porque isso vai fazer e vai te dar uma direção do para onde você quer ir. Se você não tiver uma direção, falamos isso no podcast passado, né, do Gato de Alice. Se você não tem uma direção, não sabe para onde você quer, qualquer lugar, tipo, tá bom. E o desafio, né, e a proposta que a gente tem hoje aqui é que, assim, pô, a gente tem que tomar a rédea da nossa vida. Se a gente falar de vício, é porque a gente tem que controlar, a gente não entende que isso é bom. E a melhor ferramenta que eu encontrei na minha vida é estabelecer uma rotina, não assim rígida, mas uma rotina que assim, pô, eu saiba que eu tenho que dormir, eu tenho que acordar, eu tenho que fazer tal coisa, de tal horário a tal horário, né? Eu vou trabalhar, vou almoçar, pô. Se no almoço eu tenho que fazer uma leitura de meia hora, ou faço de manhã, mas estabelecer essas metas e colocar isso dentro da tua rotina para que isso ocorra. Ele não vai ser 100%, né? Porque a vida não é 100% encaixadinha, tudo dentro do vidrinho, mas ela vai te dar uma direção para você começar a vencer, né? Ele vai te dar uma armadura, né, para tu chegar e poder ir para a guerra. Fantástico. Paulinho, sua dica. Vou tentar ser breve, Diego, mas eu queria falar 3 pontos rápidos, tá? É. É, o Eita, que primeiro, lá vem história. é, esses 3 aqui que estão trocando ideia e que você eventualmente está assistindo a gente de longe é imperfeito, tá bom? De longe que eu quero dizer assim, a gente é muito imperfeito, né? Nenhum dos 3 aqui tá tentando dar lição de moral e dizer, ó, eu consegui, sou perfeitão hoje, não tenho mais nenhum problema. Não. O que a gente está compartilhando aqui é, na verdade, a nossa luta do dia a dia para Eu se acho. manter no caminho. Desculpa, eu acho o contrário. Eu tô aqui me derramando perante a sociedade e expondo as minhas fraquezas e falando, gente, olha Em rede mundial. é, olha as porcaria. Pô, cara, se eu conseguir, você consegue muito mais que eu, rapaz. Então, o primeiro ponto que eu queria falar era esse. Segundo ponto, que eu senti muita vontade de falar, já conversei bastante com várias pessoas sobre isso, meus filhos em especial. Se você que está ouvindo a gente já frequentou alguma igreja, ou frequenta hoje ainda, é, e conviveu com outras pessoas também, acho que você vai me entender bem. É muito fácil você deixar de ir à igreja. É muito fácil você deixar de buscar a Deus de alguma forma. É muito fácil você deixar de ler a Bíblia. Quando eu digo fácil, é assim, você não é algo que te prende. Cara, eu não consigo deixar de ler a Bíblia, eu vou entrar num tratamento aqui, leitores de Bíblia anônimos para tentar me livrar disso. Entende o que eu quero dizer? É fácil, né? Qualquer coisa que te chama atenção, você, depois eu leio. Qualquer dor de barriga que te dá, você fala, pô, hoje eu não vou na igreja, não. Qualquer outra coisa que te chame, te convide, você fala, pô, hoje não deu para orar, não deu para buscar a Deus, trocar uma ideia com Ele. Agora, os vícios são diferentes. Eles te prendem. Você precisa de muita ajuda, muito autocontrole para você de fato se livrar deles. Então, o que eu queria colocar na mesa é assim a questão da liberdade, né? É, ter liberdade para buscar a Deus é de fato uma decisão diária que você precisa tomar ela e ir. Os vícios é o contrário, né? Então, se existem dois lados, eu acho que isso exemplifica bem. E o terceiro ponto, galera, leiam esse livro. Esse livro é sensacional, James Clear é muito, a didática dele é muito boa para você, de novo, naquela linha que a gente falou, né? Você perceber os hábitos ruins e você criar mecanismo para criar hábitos novos e, consequentemente, né, a gente está falando de vícios, buscar vencer esses vícios na metodologia de substituição, né? Você o Thiago falou disso algumas vezes aqui na conversa, o Diego também.
tá, eu tenho um vício, eu tenho um hábito que eu não gosto, que eu quero me livrar dele. A metodologia que ele apresenta, simplificando absurdamente aqui, beleza, eu entendi ele, agora eu vou criar um novo. Eu vou facilitar o que eu quero fazer de certo e eu vou dificultar o que eu quero fazer de errado. Eu vou criar um mecanismo para o meu cérebro gravar isso e começar a fazer isso de forma inconsciente. Fala, Diegão. Fantástico, fantástico. Eu quero colocar o seguinte, uma provocação para você, ouvinte. É, Pensa comigo, a vida que você está levando hoje é o suficiente para você? Tá de boa? Esse teu emprego CLT, que você não sabe para onde vai, essa é, tua satisfação no seu churrasco no final de semana com os amigos, esse grupo do Whats bem do nojentão aí, você final de semana todo só scrollando tela, jogando joguinho. Ah, não tô fazendo mal para ninguém. Legal. Mas quando você para fazer o balanço da sua vida, tá massa? Show? Tá alcançando seus sonhos? Acho que não. Agora pensa comigo, será que é culpa dos outros? Não é sobre achar culpados, mas eu quero dizer assim, para pensar o que a sua melhor versão poderia fazer. Para agora, para pensar. E se você não tivesse vício de comida, de doce, de bebida, de cigarro, de masturbação, de pornografia, de tela. Imagina esse cenário que você conseguiu superar todos esses que a gente está falando aqui e conseguiu colocar no lugar oração, xadrez, diálogo, estudos, vídeos longos edificantes no lugar. Como que é essa tua versão e o que que ela alcança? Já parou pra pensar? Dá para alcançar bastante coisa com esse seu eu aí, só que na sua melhor versão. Se liberta, cara. Se liberta dessas humilhações quase, né? Desse capeta querendo esfregar a tua cara no chão. Não é esse o sonho de Deus para você. É algo muito, muito maior e muito mais legal do que isso. E é isso, meus amigos. Foi um prazer estar aqui, adorei gravar esse programa com vocês. Um grande abraço. Por favor, aí se despeçam. Até a próxima. Tchau, 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 Valeu, tchau, galera. tchau, tchau. Papo gostoso, resenha boa. Abraço.